Oi, tudo bem com você? Hoje eu vou conversar com você sobre um tema que é algo bem delicado, mas que a gente precisa falar sobre isso, porque tem muito a ver com como nós nos relacionamos com o mundo, como nós podemos lidar com a nossa vida, que é sobre a nossa fé. Acho que eu já fiz algum vídeo sobre isso, mas eu quero trazer esse tema novamente para a gente conversar um pouco mais sobre isso. E eu falo quando de fé, não é fé somente na espiritualidade, em Deus ou na sua religião, mas uma fé que nós temos observado que está meio estremecida, fé nas pessoas, fé na vida, fé no futuro e também uma fé religiosa. A gente vai observando que as pessoas estão perdendo um pouco da fé na humanidade. Fé, na verdade, é uma crença. Fé é aquilo que você acredita, aquilo que rege a sua vida. Então, se você perde aquilo que rege a sua vida, de certa forma, você fica meio que sem referencial. Mas, Zaunara, como é que nós construímos a fé? A fé é baseada em crenças através de experiências ou que o outro nos passa. Se é uma fé sobre pessoas, que as pessoas são boas, as pessoas têm possibilidades de mudança, etc. E se você acredita nisso, você tem fé positiva nas pessoas. A sua fé religiosa depende da religião no qual você foi criado, enfim, uma fé espiritual. Depende de como você foi aprendendo, experimentando isso ou como alguém passou isso para você. Fé em você mesmo é acreditar na sua capacidade, na sua potencialidade de conquistar algo, de fazer, de realizar coisas. Então, a fé que eu tenho dito é exatamente essa questão dessa crença positiva, ou que seja em algo maior, como a gente fala a respeito de religião e espiritualidade, ou que seja algo maior para você, no sentido de você acreditar nas suas capacidades e competências. E também fé na humanidade, nas pessoas, acreditar que o ser humano tem uma possibilidade de mudança e também é bom. Nós temos observado que essa fé, em geral, ela está em estado estremecida. Mas por que nós estremecemos a nossa própria fé? Seja ela de qualquer ordem. Nós, seres humanos, temos uma tendência a nos frustrarmos muito quando não somos atendidos em nossos desejos e em nossas vontades. Isso é uma característica nossa muito infantil, né, gente? A gente vê isso nas criancinhas, né? Que a gente vai lá e empurra. Ai, não ganhei danoninho agora. Então eu vou lá e empurro, faço um bico gigante, 3,5 km, e eu acho que isso vai resolver a minha vida. Ou então, a gente observa isso também nas crianças, quando um pai ou uma mãe não faz a vontade do filho. Ele emburra e diz para ela assim, eu não te amo mais. Ou a minha mãe não faz as minhas vontades, então eu não tenho mais aquela afinidade com a minha mãe. Minha mãe não concorda com o meu jeito de pensar. Minha mãe não comprou, não pagou, meu pai não fez aquilo ou aquilo outro, então eu não amo mais essa família. Então eu rejeito essas pessoas porque elas pensam de forma diferente, elas não me dão as coisas que eu acredito que eu mereço e preciso. A fé é basicamente isso. A gente tem que pensar o seguinte, que quando nós somos frustrados em algo que acreditamos, nós estremecemos a nossa fé. Em 1755, Portugal passou por um grande terremoto. Na verdade, praticamente destruiu Lisboa. Portugal sempre foi, né, não sei como é que está hoje, né, gente, eu acho, enfim, é um país extremamente católico, e esse terremoto que abalou Portugal aconteceu exatamente numa época muito festiva, onde se comemorava várias festividades dentro da igreja na época. E esse terremoto veio com maremoto, veio com um monte de cacareco, que destruiu tudo ao mesmo tempo, exatamente na mesma época de festividades. Então, essa é uma história que faz a gente refletir o seguinte, quando acontece uma catástrofe dessa, como é que a gente lida com isso? Qual é o sentimento? Nós temos um astrofísico chamado o Neil deGrasse Tyson, que ele foi discípulo, né, na verdade, estudou muito com Carl Sagan. E em uma de suas palestras ele fala exatamente isso, ele cita o exemplo desse terremoto em Lisboa em 1755, e ele inclusive, ele coloca, eu não sei se ele tem algum dado científico, dizendo que o movimento ateu, por exemplo, provavelmente começou ali, porque um cataclisma desse daquele monte, onde morreu praticamente, acho que sei lá se 90 mil pessoas, é muita gente, acabou Portugal.
E exatamente acontecendo num país extremamente fervoroso, católico, muito fervoroso, onde aconteceu tudo isso exatamente numa festa também religiosa. Então, o que a gente percebe com este fato e com essa colocação do Neil deGrasse Tyson? De que quando nós perdemos a fé, nós mudamos as nossas crenças, geralmente quando nós somos frustrados naquilo que acreditamos. Porque nós acreditamos que as coisas acontecem de acordo com o nosso controle, com o nosso bel prazer. E quando não acontece, eu deixo de acreditar naquilo. Então nós temos que ter a consciência de que a vida não funciona assim. Eu não consigo controlar tudo que está fora de mim. Eu não consigo controlar pessoas, eu não consigo controlar governos, eu não consigo controlar a natureza, eu não consigo controlar... O máximo que eu consigo controlar é aquilo que eu como, a hora que eu vou dormir, essas coisinhas muito pessoais e íntimas, e até mesmo com quem eu me envolvo. Fora isso, nós não temos controle. Então, quando a gente fala assim, perdi a fé na humanidade, gente, presta atenção. Como é que você vai perder a fé numa coisa que você não tem controle nenhum, gente? Que a pessoa tem livre-arbítrio, ela pode escolher o que ela quiser. Eu perdi a fé no universo, ou seja lá, no ser cósmico, em Deus, seja lá o que for, porque aconteceu isso e aquilo na minha família. Uai, gente, então quer dizer que você tem uma fé baseada em que suas vontades e a vida seja boa, feliz, etc e tal. Gente, faz parte da vida o sofrimento. Nós muitas vezes só crescemos através do sofrimento. Então, se acontece algo que não é bom na sua vida e a sua fé fica abalada, você tem que rever o que é fé para você. Você precisa olhar em você e falar, uau, por que acontece uma coisa? Então quer dizer que as coisas têm que acontecer exatamente como eu quero que aconteça? Isso tem uma pitadinha de infantilidade, né, gente? Baby, Então, babies. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Porque a sua fé, ela tem que ser transcendente a isso. A sua fé, o que eu quero dizer? Que a sua fé tem que englobar a questão que a vida não é só gozar a vida, perfeição, beleza. Não, a vida tem seu lado também que não é bom, seu lado sombra, não é tudo luz. Nós, seres humanos, também somos assim, não temos só luz, nós também somos sombra. Então, é para você entender que também existem as coisas boas. Tem que entender também que não tem as coisas boas. E que isso faz parte da história humana e da própria natureza. Então, a gente tem que começar a observar em que eu baseio a minha fé. O que eu baseio minha fé em mim, na humanidade, ou numa questão espiritual. Por que eu perdi a fé ou estou perdendo a fé em algumas coisas? Será que eu estou sendo frustrado nas minhas expectativas, naquilo que eu acredito que é melhor, que para mim ou para os outros, etc e tal? Então você tem que rever como é que está pautada a sua estrutura de crença, a sua estrutura de fé. E é claro, a gente tem que ver, mas isso aí não serve mais, então eu quero mudar, eu quero pensar, eu quero acreditar em outras coisas. Ótimo, evoluir. Mas a ponto de não acreditar em mais nada, também é algo que você pode estar se sentindo meio que perdido com isso tudo que está acontecendo. Então a minha dica mais importante com esse vídeo é saber que existe o sofrimento e que nós não temos controle sobre as pessoas, sobre a natureza e sobre coisas que estão fora de nós. Então por isso que você precisa rever onde está baseada a sua fé, porque se qualquer evento externo que acontece uma perda na sua família, acontece um problema do governo, blá, blá, seja lá o que for, fulano mente para você, estou perdendo a fé na humanidade. Pô, a humanidade é uma galera muito grande para você perder a fé só porque uma pessoa fez algo com você. Então eu quero muito que você reflita sobre isso, amadureça aquilo que você quer realmente acreditar e fortaleça a sua fé naquilo que é bom para você. Sem ficar achando que quando as coisas não vão do jeito que você quer, então eu perdi a minha fé. Ok? Temos que entender que existem coisas que ainda nós não explicamos e que temos muitas vezes que exercitar a aceitação. Ok? Espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Faça essa reflexão e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!